Caos fotográfico, sempre às segundas-feiras, às 21 horas, e nas sextas-feiras, a versão gravada. Na próxima segunda, eu vou estar no Rio de Janeiro, então vou fazer o Caos no domingo. Domingo à noite eu devo fazer um programa especial, já que na segunda-feira eu estarei lá no Rio de Janeiro. Muito bem, algumas coisas importantes para dizer aqui. Oi Lilian, tudo bem? Boa noite. Esse conteúdo aqui ele vai para o meu canal no YouTube, vai também para o podcast no Spotify e em outras plataformas de áudio, para o site, e a ideia aqui é trazer umas coisas interessantes para vocês. Oi José, boa noite, tudo bem? Estava avisando aqui que o Caos é um programa que é para acontecer todas as segundas-feiras às 21 horas. Quando não é possível, eu farei em outro dia, às vezes com uma versão gravada, né? Sempre que possível teria o programa aqui. Na próxima segunda-feira eu não vou estar em São Paulo, eu vou estar no Rio de Janeiro, acho difícil eu conseguir gravar ao vivo. Então eu vou fazer o Caos no domingo. Eu estou retomando o programa, me senti desconfortável de fazer o Caos durante esse período aí do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A situação lá ainda é complicada, mas resolvi retomar a minha frequência aqui às segundas-feiras e às sextas-feiras com os episódios do Caos. Então vamos lá, antes de entrar, só convidar vocês, quem for assistir depois, para quem está aqui e ainda não viu, o meu site enf.leosaldanha.com, aqui no link da bio você vai encontrar, e se você está ouvindo no podcast depois, no YouTube, sempre tem lá o link para o meu site. E no meu site tem muita notícia bacana, de graça, conteúdo de alto nível. E alguns eu vou só citar aqui antes de entrar na parte dos Cs da fotografia, coisas que podem te interessar. Teve hoje uma matéria sobre um estúdio em Boston, que é um dos primeiros da região. Ele diz ser o primeiro dos Estados Unidos a ter o autorretrato profissional. Então é um fotógrafo que abriu um estúdio lá, chama Muse Studios, e é um estúdio que você chega e faz seu autorretrato. E serve para qualquer coisa. Então é um modelo de negócio diferente que agora em Boston começa. Os estúdios selfie, eles cresceram na Ásia, eles avançaram nos Estados Unidos, mesmo na pandemia. Agora nesse momento pós-pandêmico, mas na pandemia cresceu esse negócio e é um modelo de negócio interessante. E agora em Boston, nos Estados Unidos, está lá no meu site, tem até vídeo mostrando como funciona, com impressão, com retrato, para diferentes segmentos. É bem interessante. Também tem um conteúdo interessante, alguns conteúdos exclusivos, né, para quem é membro das minhas iniciativas, um concorrente para essa rede social aqui que eu estou fazendo a live. Essa rede social nova aí que está bombando, ela foi criada por uma profissional, uma fotógrafa, e cresce lá fora, foi um dos aplicativos mais baixados nos Estados Unidos no último final de semana. E ela tem uma pegada anti-inteligência artificial, bem interessante, mas esse é um conteúdo exclusivo para quem é membro do NFoto e do Fotografia. Também trouxe uma pesquisa sobre os geradores de inteligência artificial e números desse mercado e também o comportamento do consumidor em relação a isso. Então, tem coisas interessantes aí de conteúdos. Tem a pisada na bola da Adobe, que repercute ainda. Teve duas pisadas na bola da Adobe com inteligência artificial. A primeira fazendo um anúncio falando que você... Está aparecendo aí nas redes sociais, né? Você não precisa do fotógrafo. Pegou super mal. E a outra do Ansel Adams, a família que tem o espólio do Ansel Adams, mandou um aviso para a Adobe, né, de que dava para fazer lá umas fotos com a referência do Ansel Adams. E eles retiraram esse recurso. Até então a Adobe tinha um gerador, o Firefly, ético, né, mas isso é uma questão que acabou gerando uma repercussão aí. Como eu disse, na próxima segunda-feira eu vou estar no Rio de Janeiro e na terça-feira tem o evento Trocando Ideias. Para quem quiser participar presencialmente, é um evento presencial, uma proposta diferenciada, vai ser durante o dia todo, bem bacana. E na quarta-feira, dia 12, dia dos namorados, eu estarei lá num workshop, que tem poucas vagas e que vai ser de um dia inteiro voltado para a inteligência artificial na fotografia. Fiz uma iniciativa dessas aqui em São Paulo recentemente, foi bem bacana, e nós teremos a nossa edição no Rio de Janeiro. Dia 12, tem no link da bio, no meu site, você vai encontrar informações. Você pode me mandar uma mensagem, que eu te passo as informações, são poucas vagas disponíveis. E que mais que eu queria comentar aqui com vocês? Eu tenho colocado aqui como conversando aqui com vocês, vamos falar de marketing também, vamos falar de inteligência artificial, de inovação, para quem
estiver aqui ao vivo, quiser conversar, mandar uma pergunta aí, é só mandar. Mas para você que vai me ouvir depois, né, nas redes sociais, no Spotify, no YouTube, eu tenho usado uma estratégia dos vídeos rápidos, né? E eu tenho ficado, assim, é impressionante os resultados. Claro que já dava resultado antes, mas me parece que assim ficou ainda melhor. Eu vou explicar. A minha conta do Instagram que eu estou fazendo essa live aqui, ela tem 2.200 pessoas praticamente. Ela está com alcance de quase 350 mil pessoas. Só o engajamento direto são quase 10 mil pessoas. E a minha conta tem 2.200 pessoas. Como é que eu tenho conseguido esse resultado? Usando a estratégia dos vídeos rápidos, né? Então, é impressionante o resultado que você consegue. E no meu canal do YouTube é a mesma coisa. Eu tripliquei a audiência e o engajamento nas últimas semanas com os vídeos rápidos. Então fica a dica para quem está... Agora, tem que ter uma estratégia de conteúdo. E eu estou falando disso porque eu também fiz alguns conteúdos usando humor. E é sempre delicado, né, falar de humor. E um desses conteúdos eu falei do fotógrafo rico. Uma brincadeira ali que... alguns fotógrafos, e principalmente pessoas interessadas, né, na parte da venda do sonho, vamos dizer assim, ficaram um tanto incomodados. Então teve gente que veio comentar que não, o que você considera rico, ou colocando questões desse tipo, né? E veja, primeiro, é muito complicado eu ficar explicando ou tendo que como é que eu posso dizer? Me colocar em relação ao meme, né? É um meme. E o texto, para quem leu, né, o texto daquele meme, é uma provocação, mas para puxar a coisa de que não é fácil. Sim, existem pessoas que enriquecem de qualquer área, e não vai ser diferente na fotografia, mas são pontos fora da curva. Enriquecer também é algo subjetivo, o que é rico, como perguntaram, é muito subjetivo. Agora, não é para todo mundo e vai levar tempo e dar trabalho. As coisas de truques e tudo que tem de apelo, né, e me chamou a atenção a rapidez com que reclamaram. Sinal de que tem uma questão aí, né, uma questão importante. É um debate importante, eu fiquei feliz de gerar esse debate em relação a enriquecer com a fotografia. Fotógrafos, né? Que eu acho que é desafiador, mas não obviamente não é impossível. Só que a gente sabe da história. E aí eu falei do Ansel Adams, na Adobe, né? O Ansel Adams, quando você pega lá, entra no site dele, tem a família do Ansel Adams e você tem a história oficial, falando que ele sofreu com a parte financeira a vida inteira. A gente está falando de um dos maiores nomes de todos os tempos da fotografia, que sofreu para se manter como negócio de fotografia, porque era voltado para a arte. Sim, fez trabalhos para as marcas, foi embaixador da Polaroid, mas não foi fácil. Então, acho que é legal tirar esse peso das pessoas, que sim, é um negócio e pode ter arte, pode ter negócio, mas não é fácil. Enriquecer não é fácil em qualquer coisa, e não vai ser diferente na fotografia. Na pesquisa que eu fiz, que aliás eu tenho que colocar os dados abertos em breve, a gente está chegando em 400 pessoas que responderam. Essa pesquisa, muitos comentando isso, que já não dá mais o que dava antes, mas é uma visão subjetiva, de novo, né? Mas eu acho interessante o debate. Mas vamos lá, o assunto aqui hoje, eu tenho dois assuntos interessantes, que um tem a ver, antes de entrar dos Cs da fotografia, eu queria só comentar do marketing de performance, que é uma questão que está em voga já tem um tempo. Então você que está me ouvindo aí, você que vai ouvir depois... o marketing de performance, de desempenho... Performance não é uma palavra que tem em português, né? A tradução seria desempenho, marketing de desempenho. O que é o marketing de desempenho? É resultado. Então, vou lá, vou impulsionar tráfego pago, vou fazer ações, vou aparecer. Que eu e assim, especialistas de fora de marketing, do marketing mais moderno, tem falado o seguinte, né? A sua marca aparece com um timer ali numa coisa do YouTube, né? Tem aqueles anúncios que aparecem em tudo que é lugar, e fica uma coisa te perseguindo, né, quando você vai ver determinado assunto, de fotografia, por exemplo. E é algo que, para a marca, será que isso é valioso? Será que faz sentido? Né? Será que isso ajuda a marca? E o Seth Godin, que é um dos grandes mestres do marketing mundial moderno, considerado uma referência, está no hall da fama do marketing mundial, ele diz isso também, que a questão do funil é complicada. O funil ele se torna inviável, ele vai destruindo o valor de marca. Então, valor de marca é algo que tem que ser construído junto com o desempenho. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é claro que tem que dar resultado, é óbvio que você tem que vender, mas não colocar isso na frente do valor de marca, do branding. Eu trouxe esse conteúdo recentemente no meu site, que o branding da fotografia é a própria foto em si, e faz todo sentido investir
e ter uma assinatura visual valorizada que identifique com as pessoas aquilo que você faz e que tenha valor. Em paralelo, você não pode viver só de branding, você tem que ter resultado. Mas não dá para ser só uma coisa ou só outra. E o desafio, como sempre, é equilibrar tudo. Então esse conteúdo tá no meu site, é de hoje. Em relação ao marketing de desempenho, recomendo a leitura. Acho que vale a pena para reflexão. Só desempenho no tempo destrói a sua marca. E eu fiquei lembrando de alguns fotógrafos e referências até de coisas do nosso mercado para curso que tinha uma força de estratégia de desempenho total. Era só desempenho. E algumas dessas pessoas sumiram. Justamente porque corrói o valor de marca. Marca é legado, é como as pessoas lembram de você. Então o branding é o que você sente quando vê uma marca, uma pessoa, um fotógrafo. E se a pessoa vê você e não sente nada, você tem um problema de branding. Você tem um problema de sentimento, de marca, de valores que você não consegue passar com aquilo que você faz. Se você tem uma questão de desempenho, vai ser sempre promoção, sempre desconto, e isso prejudica a sua marca. Então, um equilíbrio entre as duas coisas. Nada errado em fazer ações promocionais, mas não dá para ficar só na ação promocional. Ela destrói, corrói a sua marca no tempo, né? Ou até numa construção de marca. Mas vamos lá, os muitos Cs da fotografia, do marketing, de questões importantes, que vão além do marketing, na verdade, e eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso. Eu fiquei pensando, qual que é a coisa mais importante hoje para um fotógrafo, para uma fotógrafa, para um empreendedor da fotografia, além da questão de ser da cobertura fotográfica? Qual que é um dos grandes, o grande C que pode fazer toda a diferença para qualquer um que vive da fotografia? Curiosidade. Ser curioso, ser curiosa. Dos Cs que eu vou falar aqui, que são vários, a curiosidade vai movimentar, vai fazer com que você continue, com que você descubra questões importantes. Então vamos lá. Curiosidade sobre o quê? Curiosidade sobre novas tecnologias, sim. Curiosidade sobre o comportamento dos meus clientes, mesmo aqueles que não querem me contratar, ou que já contrataram, mas não contratam mais. Curiosidade sobre novos produtos, novos serviços, sobre novos segmentos. Curiosidade. Curiosidade move as coisas no conhecimento, na capacitação. Então, de todos os Cs que eu vou comentar aqui, o que vai mover tudo, o que vai fazer a diferença, é a curiosidade. A curiosidade nos leva a... De repente você está meio cansado da fotografia. De repente você está desgastado com alguma coisa. E ser curioso vai te ajudar no processo de encontrar um caminho para se reconectar com aquilo que você faz. Porque só sendo curioso que você vai esmiuçar para encontrar esse caminho novo, né? Então a curiosidade dos muitos Cs que eu vou comentar aqui é, na minha opinião, a mais importante. E o que eu tenho visto muito por aí, tá? Pesquisando, conversando, que quem se destaca, quem tem feito um trabalho bacana aqui e lá fora, é como eu posso dizer, por padrão, a pessoa tem uma personalidade de curiosidade, uma pessoa curiosa. Ela está sempre se perguntando, ela não tem posições tão firmes a ponto de não mudar de opinião, de ideia, de rever as coisas. E isso pode fazer muita diferença. Esse conteúdo que eu estou comentando aqui, ele está no meu site, tá? Então, os muitos Cs da fotografia. Por que isso é importante? Ora, tem a ver com evolução. E tem um livro bem bacana que saiu ano passado, A Arte de Pensar Claramente, que foi escrita por um piloto de combate norte-americano. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu posso passar para quem me mandar um direct depois, ou me mandar uma mensagem. E ele trata da evolução constante. Em cada missão desses pilotos de alto nível para combate, eles reavaliam cada missão 3 pontos positivos e 3 pontos negativos, o que pode melhorar sempre. Ou seja, dá sempre para melhorar. Então a evolução constante, ela vale para marcas, ela vale para fotógrafos e fotógrafas e pode ajudar no seu negócio. Você não quer melhorar, você não quer excelência. A excelência ela é um lugar da perfeição que é inalcançável, mas a busca é interessante, né? E marcas fazem isso. A Fujifilm, dá para dar um exemplo, ela ouve os clientes e vai melhorando as câmeras sempre. Por isso que é um objeto de desejo, né? A Leica também é a mesma coisa. É um objeto, mas a Fuji ainda mais. Ela ouve, ela melhora a câmera, a mirrorless vai ficando cada vez melhor. Porque eles têm justamente esse processo de melhoria, evolução constante. Por que seria diferente comigo e com você?
da gente que vive na fotografia. Então, o primeiro ponto, o item 1 dos Cs é curiosidade. E ser curioso sobre você, seus problemas, suas vantagens, entender o lado complicado, o lado positivo, mas você não descobre nada. Se você não for curioso, vai ficar parado sem aprender. Então essa busca constante por novidades, pelos clientes, tudo isso depende de se manter curioso. A segunda coisa está conectada com a curiosidade, porque se eu sou curioso, eu sei aquilo que me move. E o te mover não pode ser só eternizar momentos, registrar emoções, porque isso é vago. E isso a gente tem visto direto aí nas bios de fotógrafos e fotógrafas, no sobre do site da pessoa. É muito vago. E o problema de ser vago é que tem vantagem de ser vago. A vantagem de ser vago é, cara, eu sou vago e aí eu estou ali num lugar confortável. Eu estou na coisa do genérico com um monte de gente do meu lado igual. Facilita nesse sentido. Estamos juntos. Qual que é a desvantagem? Ora, estamos juntos com a mesma coisa de ser vago. Para o consumidor, para ele é uma vantagem. Estão todos juntos, qual que é o diferencial? Ah, vai ser preço. Ah, não, é a fotografia. Pode ser, mas e se a fotografia for meio parecida, se aquele consumidor não conseguir identificar? Então a causa, na minha visão, ela tem a ver com posicionamento de mercado, que é uma coisa super importante no marketing, que é a sua posição de mercado. A sua posição na mente das pessoas. Quando elas veem a sua fotografia, o seu trabalho, o seu site, o que quer que você faça na fotografia, e você tem uma marca, uma percepção na cabeça das pessoas. Elas vêm e falam, caramba, essa pessoa representa tal coisa para mim. Isso é um processo de construção. Então a causa está ligada com isso. Qual é a sua causa? Como é que eu descubro isso, Léo? A curiosidade. E é perguntar para pessoas que você confia, é fazer pesquisa com clientes atuais ou possíveis clientes, mas é um processo que demanda sentar e escrever, colocar no papel, e uma investigação sobre você, sobre o seu mercado, sobre os seus clientes e sobre os seus concorrentes também. Porque você não quer ser igual a eles. Você tem que encontrar seu próprio caminho, né? Então a causa é um caminho importante nessa história. Então esse é o segundo C. O terceiro é capacitação. Ora, é óbvio, capacitação é treinamento, é curso. Ora, se eu tenho curiosidade, eu tenho uma causa, descobrir essas duas coisas, às vezes eu, mesmo que eu esteja num patamar de ter vários anos de mercado, cara, eu sempre posso estudar mais. Aliás, se tem uma coisa que é certeza, além da morte e dos impostos, é a transformação e a mudança tecnológica do nosso mercado. É impressionante. A fotografia, aqui talvez alguns me acompanhem, sabem que eu penso assim. A fotografia é movida por tecnologia. Logo, tecnologia quer dizer o quê? Mudança constante. E os ciclos da tecnologia na fotografia estão cada vez mais rápidos. Basta olhar para o que está acontecendo com a inteligência artificial. Então, o que isso nos leva a... Qual a conclusão óbvia dentro disso, da mudança constante? Eu tenho que estudar sempre. É estudo constante. Ou você estuda, ou você estuda. E é sempre, é com frequência. Então, capacitação não é só ir na palestra do que vão me dizer, motivacional legal, pode ser bacana, mas conhecimento mesmo. Por isso que eu acho que eu sinto falta hoje nos congressos, eu acho que nos cursos está um pouco melhor, mas uma coisa de capacitação. Está mais motivacional, inspiracional, ou aspiracional, né? Mas a parte da capacitação, das melhores práticas, de tendências, está em falta. Né? Curso online também está meio vago, a gente precisa mais disso. É um trabalho meu e das pessoas que educam de buscar oferecer essa capacitação, mas a capacitação real, aquela que é necessária para a melhoria constante, para acompanhar o que está acontecendo. E isso está ligado com o quarto C, que é conhecimento. Mas não necessariamente é só fazer curso. Esse conhecimento tem a ver com a sua curiosidade também, está conectado ali. Estudar, mas não só na fotografia, curiosidade e conhecimento por outros assuntos que vão te enriquecer. Eu falei do Ansel Adams aqui para quem chegou depois. O Ansel Adams, ele passou a vida toda, é uma referência icônica da fotografia, da história da fotografia. Mas ele passou dificuldades, né? Não fechava a conta, ele tinha que voltar para os trabalhos comerciais para depois ter o dinheiro para fazer os projetos autorais. Mas ele se interessava muito por outros assuntos, entre eles a natureza, a leitura, e olhar para outros assuntos. E isso tem a ver com conhecimento. E o conhecimento pode estar na arquitetura, pode estar na rua, nas viagens. E aí aquela frase jargão, você é os melhores livros, as pessoas que você conheceu, é verdade, mas tem que ser vivido, tem que ser feito, tem que ser com base na curiosidade e no conhecimento. Eu coloquei o quinto C aqui,
de clientes. O cliente é óbvio, né? Ele poderia estar como primeiro, mas você não é movido por uma causa só de servir aos clientes, é? Acho que não. A gente é movido por uma paixão também, por algo que é muito prazeroso, de entregar algo de valor para aquelas pessoas, mas parte da sua criação. Então o cliente é super importante. E ele é a base do negócio. Agora, qualquer um dos itens anteriores que eu citei vão se encaixar no cliente. Curiosidade por ele, o que ele quer, como que ele está hoje, conhecimento sobre os comportamentos, a capacitação para melhor atendê-lo, acompanhar as tendências para fazer o melhor trabalho possível para esses clientes e por aí vai. Então, tem um caminho interessante nessa parte do cliente com todos os itens citados anteriormente. O outro C é competição. Já parou para pensar que muito da fotografia que evoluiu tem a ver com competição? Ora, o mercado chegou onde chegou porque Kodak e Fuji competiram ferozmente décadas atrás. Antes de chegar no ponto que só tinha digital e as coisas mudaram. Mas na época do filme era uma briga ferrenha. E isso fez o mercado crescer. A mesma coisa Canon e Nikon. Agora tem a Sony. Mas sempre tem uma disputa. Quando o mercado não tem uma competição, você tem um monopólio. E a gente tem monopólio na fotografia. Quer um exemplo? Eu falei da Adobe. A Adobe está sozinha praticamente. Ela estava. Porque agora estão vindo startups, aplicativos, e a própria IA chega para bagunçar o mercado da Adobe. Então ela está sozinha, mas ela sente que a tecnologia está se transformando, justamente por conta da IA e da velocidade das coisas. E aí, não ter um competidor pode ser complicado. Outro exemplo de marca que não tinha competidor, né, mas que assim, ela meio que atua sozinha, mas tem competidores e depois ela se perdeu um pouco da essência. A GoPro, né? A GoPro é um exemplo de marca que meio que tem as câmeras de ação, mas ela se tornou uma referência tão grande que virou até sinônimo de produto. Né? Eu quero a GoPro da Sony, né, por exemplo. Então, mas a competição ela movimenta. E aí, como é que eu trago isso para mim, Léo? Como é que eu trago isso para mim? Ora, a competição ela tem dois vieses aí interessantes. Um deles é dos concorrentes diretos mesmo, aqueles que estão no seu mercado. E aí volta a curiosidade, conhecimento, capacitação. Quem são seus concorrentes de verdade? Será que seu concorrente mesmo... Primeiro assim, você sabe quem são? E será que é o concorrente que você acha que é mesmo aquele seu concorrente direto? Será que só a fotografia e fotógrafo são seus concorrentes? Ou são viagens, são almoços, jantares, outras experiências competindo com a gente? Né? A Netflix, um tempo atrás, ela dizia que o grande concorrente dela era o TikTok. E deve ser, está aumentando. Está falando agora que vai ser possível colocar vídeos de uma hora no TikTok. É tempo, atenção. Né? Então, o concorrente da Netflix não é só a Globoplay, o Prime, a HBO. São outras coisas. E aí, para o fotógrafo, às vezes, entender essa dinâmica pode ser interessante também. Para melhorar o seu negócio, entender a dinâmica dessa competição nessa nova fase. Né? Então, esse C de competição é importante. E, como eu disse, uma competição em alto nível, ela melhora mercados. A Canon e Nikon fizeram isso na competição entre câmeras. A Canon acabou de anunciar que vai investir no modelo de câmera para cinema. E por que ela vai vir agora com uma super câmera para cinema? Porque a Nikon comprou a Red. Né? Não sei se vocês viram essa notícia. Movimentou aí essa aquisição da Nikon adquirindo a Red. Movimenta o mercado. É competição de alto nível. A competição de baixo nível ela existe também. Está todo dia ali. Né? Os fotógrafos e fotógrafas e outros negócios de fotografia brigando na casa do dinheiro, só na questão dos valores, no baixo nível. E tem um mercado para isso, mas é uma briga de foice. É o que a gente chama de oceano vermelho. Está tudo ensanguentado, é um lugar ruim para se estar. Complicado. Né? É buscar o lugar de competição de alto nível, melhor. Sempre dá para competir no preço, o problema chega uma hora que você está pagando para trabalhar. Né? Outro C, esse C é um C crítico também, que é o conformismo. O C do conformismo, meu amigo, minha amiga, ele funciona assim. Era o que eu estava falando dos colegas que isso está generalizado. E talvez seja uma questão da fotografia também, né? Mas não só dela, mas eu acho que tem a ver muito com a fotografia. A fotografia é reprodução. E aí há uma tendência dos fotógrafos e fotógrafos, da gente que atua nesse mercado, de meio que copiar o que estão fazendo no mercado. Então se está dando certo para o colega do lado, ou se ele está fazendo assim, deve ser bom. E aí tem gente que faz preço na base da cópia. Tem gente que faz produto na base da cópia.
e por aí vai. Eu vou olhando para as referências e vou seguindo nesse padrão. Então, o conformismo é se colocar num lugar, numa faixa que é confortável, eu entendo. Vamos trabalhar com o mesmo tipo de produto, eu vou oferecer o pacote 1, pacote 2, pacote 3, eu vou trabalhar com determinados serviços, agora a gente, porque está todo mundo fazendo desse jeito, eu vou fazer também, eu não vou ficar diferente. É o lugar do conforto, é o lugar do conformismo. Mas é um lugar complicado para se estar, né, do conformismo. Por quê? Porque é um lugar que não tem evolução. É um lugar que você está esperando o movimento de mercado. Se todo mundo entrar na inteligência artificial, eu vou entrar também. Se o meu concorrente começar a fazer tal coisa, eu vou fazer também. É um lugar de espera, é um lugar arriscado para se ficar. Será que esse é o lugar que a gente deve ficar para evoluir o negócio? Para você se sentir melhor e conseguir... Agora, é claro que tem a pressão. A pressão de sair do conformismo é dar aquele passo. E é um passo que às vezes é complicado, gera uma pressão. Então, o lugar do conformismo ele não requer curiosidade, ele não requer capacitação, ele não requer todos os outros itens que eu comentei aqui. Ele fica na competição e ele vai para preço. Então, o conformismo é complicado, na minha visão. Então, há que se tomar cuidado com ele, né? Evitar conformismo. E existem os outros Cs importantes do marketing da fotografia e da fotografia em si. Criatividade, né? Criatividade está totalmente conectada com a diferenciação hoje. Porque está tudo muito igual, e aí você pode dizer, não, mas não tem mais como criar. Tudo que foi criado, tudo que já existe, tudo está aí, tudo foi criado, não tem mais o que criar, não vou criar nada novo. Mas volta e meia aparece uma referência, aparece alguém fazendo algo diferente, buscando, e normalmente essa pessoa olha para dentro e coloca ela na história. Ela faz de uma forma... Pô, me traz o exemplo que é recente para pensar na história da fotografia. O Brandon Stanton, ele não é um grande fotógrafo, mas ele é um grande contador de histórias. Humanos de Nova York virou livro e foi replicado no mundo inteiro. Teve Humanos de Buenos Aires, Humanos de São Paulo acho que fizeram também, Humanos do Líbano, de Israel, fizeram. Então, esse lado, o que o Brandon fez? Ele virou livro, best-seller na Amazon, no mundo inteiro, foi traduzido. Qual que foi a história do Brandon? Ele pensou numa coisa, vou contar uma história escrita com uma foto, um retrato. Começou pela rede social, no Facebook, depois que foi para o Instagram, e bombou. Porque ele olhou para dentro, eu sou o quê? Um contador de história. Ele começou com uma Rebelzinha. Começou com uma Canon Rebel. Não sabia nem fotografar direito. Depois, e muita gente, os fotógrafos criticando, a fotografia do Brandon não é muito boa. Ele não é um fotógrafo, ele é um contador de histórias. Perfeito, mas ele se destacou. Foi chamado para fotografar no tapete vermelho de Cannes. E apareceu no mundo inteiro. E o cara deu... aliás, estavam falando de enriquecer com a fotografia. O Brandon enriqueceu. Né? Mas é ponto fora da curva. Enfim, a criatividade, às vezes ela passa por uma coisa tão simples e efetiva. Né? E tem a ver com olhar para você. Para aquilo que você pode colocar muito seu nessa história, que ninguém pensou e que pode fazer a diferença. Não vai ter, eu não vou te dar aqui o pulo do gato, que eu ouço isso direto. Qual que é o pulo do gato, Léo? Qual que é a nova... Não tem isso e não vai ter. Mas um olhar para dentro e achar, e olhar para o mercado e fazer o estudo, o trabalho que tem que ser feito, pode sim chegar a alguma coisa. Comunicação é um ser importantíssimo. Eu fiquei pensando outro dia que talvez, hoje para um fotógrafo, talvez seja um grande diferencial saber escrever muito bem, ou ser um grande orador. Pensa. Ele tem lá fotos incríveis, está com um site bacana, né? Consegue, mas na hora de se comunicar, ele não quer falar. Meu trabalho é incrível, não preciso falar nada. E aí ele não se comunica. Ele não mostra o que faz, não escreve, não fala, não apresenta. O comunicar aqui não é só a palavra em si, né? É o ato de mostrar para vender. Então comunicação tem a ver com todos os outros itens, uma forma criativa de fazer, ser curioso para se comunicar da melhor forma possível, e tem várias maneiras. Né? Inclusive, eu sei de fotógrafo porque é bom vendedor, né, no sul do Brasil, e ele faz um vídeo, mais de um, não é só ele. Ele faz um vídeo ao receber as mensagens no WhatsApp, e manda um vídeo personalizado para a pessoa. Isso é uma técnica de vendas interessante, né? De comunicar, fazer o vídeo, se dar esse trabalho, do que só escrever ali. Não que seja fácil de fazer, né? Mas é uma boa ideia. E tem a ver com essa comunicação. E ela está se tornando cada vez mais crítica no negócio, né? Então, olhar para isso, de como mostrar, vender, apresentar, é fundamental.
Nada disso que eu comentei aqui funcionaria sem o outro C, que é consistência. Porque se tem uma coisa no marketing, e aliás vale para tudo, para fotografar melhor, para tudo, é manter. É começar e manter. Consistência e repetição, né? Mas repetir para melhorar, para conseguir ir ajustando e evoluir junto, como a gente comentou aqui no começo. Ou seja, quanto mais eu fotografar, melhor teoricamente eu vou ficar. Se eu estudar, me capacitar e tudo mais. Consistência é estar presente. E aí você entende, a gente estava falando de vendas, de marketing, de marcas no começo, por que bancos, marcas de consumo continuam fazendo o marketing? Porque eles querem ter presença, não é só uma questão de venda, é uma questão de estar ali, na cabeça das pessoas, sempre. E aparece sempre aquela marca. E na hora que eu for comprar tal coisa, ou que eu precisar de tal serviço, qual que vai vir na minha cabeça? Aquele que esteve mais presente. Aparecendo na telinha aqui, na telona, na TV do elevador, no rádio, onde quer que seja, marketing digital, mas ele fez o trabalho de ter presença. Mas você pode dizer, mas Léo, eu não sou uma multinacional, eu sou um fotógrafo, uma fotógrafa. Você tem outras formas de estar presente para o seu público, para os canais da sua região, né, de uma maneira consistente. E até por isso que a gente tem que manter uma frequência. Porque se você não aparece com mais frequência até, porque você é pequeno e eu também, a gente precisa aparecer mais. Eu comentei da minha estratégia no começo aqui. Para quem chegou agora, ou vai ouvir depois, de repente, sei lá, né, não conseguiu pegar essa parte. A minha estratégia agora, eu tenho 2.200 pessoas nessa conta aqui que eu estou fazendo a live. Mas eu estou com alcance de 350 mil e direto, engajados, quase 10 mil. Qual foi a estratégia de presença? Os vídeos rápidos, mas eles têm uma coerência ali com o público. E está dando certo. Tem uma consistência, tem uma forma de ter presença. Agora, tem seus riscos nisso também. Qualquer estratégia sempre vai ter riscos, né? Enfim, aí vem para outro ponto, que tem até a ver com a questão do risco, né? Confiança. Ora, tudo que a gente está falando aqui, se eu não tiver esse atributo, confiança, não vai... Esse C é dos mais importantes. Porque o cliente, ele olha lá, vê o valor e fala, por que eu vou fechar com esse cara? Será que eu posso confiar? Será que ele vai estar lá no dia? Será que ele vai cumprir, vai fazer? E essa confiança está conectada com todos os outros itens que eu comentei até agora. É fazendo um trabalho bem feito com os próprios clientes, né? Talvez o item mais importante nessa parte da confiança é o C dos clientes, que te indicam para clientes que podem confiar porque foram indicados. Então há um encadeamento claro aí. Mas essa parte é trabalho de consistência, de manter e gerar isso no tempo. Aí vamos para o outro item, cultura. A cultura aqui não é questão da cultura da arte, não. É cultura de entender o momento das coisas, é a cultura dos clientes, entender que tem a ver com curiosidade, confiança. É entender esse momento que a gente está vivendo. E tem a ver com cultura isso, de buscar entender para melhor, para melhor atender as pessoas, né? Essa cultura do momento que a gente vive, o pessoal chama de zeitgeist, né? O momento, as pessoas que entendem o que está acontecendo nesse momento. E isso é crítico, né? O zeitgeist é entender aquele momento que a gente está vivendo, o que pega e o que eu posso fazer em relação a isso. Então a parte da cultura de comportamento das pessoas, o que está acontecendo agora? Está acelerado e a fotografia se perde meio que em tantas outras coisas, que eu tinha comentado de concorrer com tantas coisas, não só com a própria fotografia, que ela tem o desafio de gerar valor. E se a gente for por um caminho racional, a gente se perde ainda mais. Então, nessa parte, o que eu entendo como esse momento da cultura do que envolve a fotografia das pessoas, né, de como elas veem a gente, é que a nossa vantagem é se conectar no emocional. Se a gente for por um caminho racional agora, a gente está fora. Pode esquecer. Então, essa parte é super importante para conseguir vender mais, se conectar nessa parte emocional. Colaboração. E a colaboração tem a ver com, não, mas Léo, parceria não funciona, não quero saber de influenciador, não. A colaboração pode ser com especialistas que chegam na sua área. Eu tenho visto de uma forma bem bacana ultimamente. Eu tenho visto, por exemplo, fotógrafas que se conectam com especialistas em maternidade, porque ela atende esse público, ou a parte de saúde, estética, mas tem a ver com o público dela. Então essa parte da colaboração tem a ver com pessoas especialistas, referências que vão chegar no seu público, na tua região,
e tem a ver também com as marcas que se conectam com esse público, né, que você quer e vocês compartilham. E ela tem que ser boa para os dois lados e tem coisas muito interessantes acontecendo, de parcerias realmente reais, de ganha-ganha, e que lá fora, aliás, algumas das melhores fotógrafas de estúdio, de retratos, de família, fazem esse trabalho já faz muito tempo. Né? A colaboração de alto nível de verdade. E é um trabalho que ele aparece para o cliente e não aparece na rede social. Então é um marketing muito interessante, que pode até se refletir também na rede social, mas ele começa pelas marcas, né, e pelos especialistas, e é bem interessante. Então, esse também isso é uma coisa para fazer uma pesquisa, colocar no papel e para colocar em prática, obviamente. Comprometimento, aqui já caminhando para o final, o comprometimento é realmente você é movido pela causa, né? É o que eu tinha comentado do C da causa antes, tem a ver com a sua missão. E é uma missão que, cara, desculpa, a minha missão, claro que é sobreviver, a sua também, mas o sobreviver é necessidade. A tua missão específica, ela pode ser muito... Assim, eu tenho um exemplo muito bom que eu já vi de alguns fotógrafos, mas um deles é que fotografa um trabalho de macro super bacana, e ele colocava, ver a beleza nas pequenas coisas. Isso é bacana, isso é interessante. Né? A missão dele é mostrar essa beleza das pequenas coisas, que as pessoas reparem e que elas tenham esse momento para elas de reflexão. É a missão dele. Que as pessoas vejam um trabalho que ele coloca na parede e elas se sintam transferidas para aquele lugar que ele estava quando ele fotografou a Joaninha lá na planta, por exemplo. E esse é um exemplo. E é bem específico. E move aquela pessoa. Quem vai dizer, né, que aquilo não é especial para ele? É. E as pessoas entendem que aquilo é verdade e se deixam levar por isso. Agora, o comprometimento é entender que não é fácil, mas que a gente tem que continuar e fazer esse trabalho. Né? E aí tem a ver com consistência, claro, com a gente conseguir se puxar, e é desafiador, eu sei. Né? A gente chega numa segunda-feira, numa terça-feira pela manhã, acorda e fala, cara, o que eu vou fazer? Né? É tão difícil? E aí como é que você faz? É um comprometimento com a sua causa, com seus clientes, é buscar isso. Mas, de novo, se a tua missão é forte, bem definida, você consegue puxar isso. E o cuidado? O cuidado aqui não é autocuidado não, tá? É a parte do detalhe mesmo, porque a frase jargão do que mora nos detalhes, né? O diabinho mora nos detalhes, é verdade. Então não adianta nada criar toda uma estratégia, fazer um trabalho e não se ater aos detalhes. Tem uma história bem curiosa, né? Não sei se vocês sabem disso. Acho que era acho que é o Ozzy Osbourne ou o Black Sabbath, né? Que ia fazer os shows e pedia para colocar não sei quantos MMs. Né, não sei se vocês já viram isso, é muito curioso. Ele falava que ele queria não sei quantos MMs, aquele docinho, de quantas cores, por quantidade em tal no camarim. E aí ficou aquela história de os pedidos surreais, né, dos artistas. E aí, olha que curioso, né? Ele falou, não, era uma técnica para ver se os caras estavam prestando atenção. Então ele falava, tem que ter 100 MMs azuis e 100 vermelhos. E ele entendia que aquilo era parte do entendimento, né? E isso é atenção aos detalhes e trazer as pessoas para isso. Então, esse cuidado é realmente o verdadeiro zelo pelo seu trabalho. Então faz todo sentido ter aquela preocupação com a edição das fotos, né? Eu quero editar a foto e tomar todo o cuidado possível com a minha assinatura. Aí, por isso que eu tenho ouvido isso muito da IA, né? Não, Léo, não quero lidar com a IA na edição, porque, cara, é uma coisa minha, da assinatura que eu faço, não sei o quê. Só que hoje com a IA você consegue fazer as duas coisas. Na verdade, você consegue ter a sua assinatura e ela entende e aplica, né? Mas enfim, eu entendo esse cuidado. E esse cuidado deve passar por tudo, que é o que vai fazer a diferença hoje, né? Na competição que a gente tem hoje no mercado, do jeito que está, é o detalhe. E o detalhe de alto nível. Né? Então é uma questão que é super importante. Aliás, falando de detalhe, né, tem estudos, quando você abre uma caixa da Leica, ou caixas dessas marcas de câmeras sofisticadas, até o barulho é estudado, para que quando ele faz aquele pum, você fala, nossa, te dá um arrepio. Quem é fotógrafo sabe. E isso é tudo estudo. É a mesma coisa de bater a batida de porta de carro, o cheiro de carro, tudo isso é estudo, de como você se comporta. Isso é detalhe. E é detalhe que faz a diferença para o seu negócio. Então pensar nisso é importante. A Fran comentando aqui,
comprometimento com o sonho que temos. É isso, exatamente isso. É comprometimento com aquilo que a gente sonha, que aquilo que move a gente, que a gente acredita, né? É tão gratificante quando a gente se movimenta por conta disso, né? Daquilo que a gente realmente acredita, que aí a coisa vai para outro nível. Enfim, e tem um que faltou aqui para fechar, que eu acho que é importante. De repente você está começando, ou está recomeçando, ou precisando recomeçar. E você não precisa dizer, você não precisa escrever aqui, Léo, estou recomeçando, não sei o que fazer, ou estou começando e não sei como começar. É essa palavra, esse C, que fecha de todos aqui, é o C de começar. Porque para recomeçar ou começar e acertar as coisas, você tem que dar esse passo, tem que iniciar. E aqui não é papo de coach, não é isso. Mas você não vai conseguir fazer nada se você não der um passo. Né? O passo de se reposicionar, de começar a entender qual desses Cs, ou qual é a questão que eu preciso trabalhar para melhorar o meu negócio, para acertar. Né? Será que eu preciso melhorar a minha técnica? Eu falei, o branding da fotografia é a própria foto. Então faz todo sentido investir muito em capacitação para melhorar ao máximo a sua imagem. Não, já estou no nível que eu quero. Né? Eu vi esse ano eu vi uma coisa me chamou muita atenção. Eu não preciso de marketing, porque não preciso olhar para o marketing já está tudo bem, Léo. Eu pensei assim, cara, o meu marketing não está tudo bem, nunca está tudo bem. Eu sempre quero mais, eu sempre quero melhorar. Sempre quero. É uma questão de melhor, não de mais, né? De melhorar. Então não tem essa de que está tudo bem, que tá. Sempre dá para melhorar. É evolução constante. Bom, basicamente é isso, gente. Na próxima segunda eu não vou conseguir fazer a live aqui, mas eu vou fazer no domingo. Porque na segunda que vem eu vou estar no Rio de Janeiro. Então, infelizmente, eu não vou conseguir fazer a live, mas farei aqui no domingo à noite um tema interessante, trazendo pra gente o caos fotográfico, o caos de conversas e conteúdos aleatórios, organizados semanalmente. Eu gosto dessas brincadeiras com palavras. E esse conteúdo aqui vai para o meu canal do YouTube, para o Spotify e outras plataformas de áudio. E agradeço a quem ouve, né, nessas plataformas, tem uma audiência também frequente, e a todos que estiveram aqui na live comigo. Obrigado a todos, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau, gente.